Deixa eu pegar aqui, Rodrigo. Peraí. Bom, estamos aqui de volta, professor Lincoln Moura, grande mestre. Seja bem-vindo aqui, né? Hoje pro aulão. É uma felicidade ter o professor Lincoln aqui, o professor Lincoln que já trabalha com concurso público há quantos anos, professor? Mais de 20 anos aí, já mais de 20 anos aí, pô, não juntando tinha nem nascido, concurso, hein, cara? tá vendo? Apareceu novinho aí, mas o negócio tá feio. O professor Lincoln é um expert. Né? Na verdade, Rodrigo, concurso público mesmo, 13, 14 anos, juntando com vestibular, mais de 20 anos. Mais de 20 anos. Aqui no Rio de Janeiro, É. né? E aqui no Rio de Janeiro, o professor Lincoln é conhecido como o cara da redação. Né? É claro que ele dá aula de língua portuguesa, arrebenta, português fundamental, português avançado, né? Várias aulas, ele tem um curso presencial dele que é o curso para passar, faz um trabalho muito bacana de língua portuguesa e redação, né? Redação arrebenta, Hoje vocês vão sair daqui com a ideia de como fazer uma redação em 40 minutos. Bizus maravilhosos. Primeiro parágrafo... Calma aí, tem uma ambiguidade aí. Calma aí, como fazer uma redação em 40 minutos? Como elaborar em 40 minutos uma redação, porque aí você não sabe se eu demoro 40 minutos para fazer ou se eu preciso explicar. só de 40 minutos de aula. Verdade, Rodrigo. Legal. Na verdade, na sua prova você vai levar 40 minutos para fazer a redação com as técnicas que o professor Lincoln básicas e... Tem um curso completo aqui no concurso virtual. Pô, show de bola para você chegar e tirar nota 10 na sua redação. E um curso dividido em 4 elementos. Uma aulinha de introdução, uma aulinha de desenvolvimento, uma aula de conclusão, uma aula de coesão e coerência. São 4 partes de um curso completo que mesmo se você não tiver muitas técnicas para fazer uma redação, você passa a tê-las. E é fundamental que a ideia é você não ser apenado. Você não precisa ser um escritor. A ideia é você passar no concurso, não é isso? É verdade, esse é o nosso objetivo. Então, dá um show hoje, ele vai dar dicas espetaculares para você. Mesmo que não tenha o curso, com certeza você vai ver que seu desempenho já vai ser muito melhor. Grande abraço, pessoal. Boa aula para vocês. Valeu, Rodrigo. Valeu, querido. Então, pessoal, boa noite. Como o Rodrigo já me apresentou, professor Lincoln Moura, né? Trabalha com concurso público há muito tempo e basicamente redação para concurso é um aprofundamento um pouquinho maior do que uma redação para o vestibular e para o Enem. Os alunos que assistem aula no curso presencial são alunos misturados. Agora nós vamos falar mas ter os bizus, as dicas direcionadas para a Caixa Econômica, mas que com certeza todos os concursos cobram dissertação, acaba servindo para outros concursos também. Aqui nós vamos ter temas direcionados à Caixa, como ética no atendimento, ética no serviço público, que para quem deu uma olhadinha no edital, no início do edital da Caixa Econômica, eles estavam passando essa correlação de que seria ética e atendimento no serviço público, depois uma mudança no edital e apareceu apenas redação em língua portuguesa, então fica aquela coisa vaga, será que o tema é sobre atualidade, será que o tema é direcionado, mas de qualquer forma, o que nós temos que aprender é a estrutura de como elaborar o texto. Eu tenho certeza que não só aqui no Rio de Janeiro, como em todo o país, dificilmente você lembra da sua aula de redação da escola. O que eu tenho que escrever no primeiro parágrafo? A chamada introdução em cada linha. Quando eu vou para o desenvolvimento, o que eu tenho que escrever em cada linha? Às vezes o professor não passa. Chega lá, coloca um tema no quadro e o aluno que se vire, vá lá e elabore o seu texto. É óbvio que inicialmente, quando a gente fala em redação para concurso, a gente pode falar no Enem, a gente pode falar no vestibular, mas existem 3 tipos de texto, que é para a galera da Caixa Econômica, isso está no edital, que o texto pode ser narrativo, descritivo ou dissertativo. Mas a gente sabe, como professor de concurso público, que na verdade o que vão cobrar é dissertação. Narrar é contar um ou mais fatos, narrar é sempre passado, dificilmente vai cair. A gente tem que ir direto ao ponto. Por exemplo, quando o narrador de futebol fala é gol, tá errado, o gol já aconteceu, ele tem que narrar no passado. O correto seria dizer foi gol. Então dificilmente uma banca como a Sesp UNB lá de Brasília cobraria narração. Só para diferenciar de maneira bem objetiva, narrar é o verbo ficar sempre no passado, né, pretérito perfeito, você tem personagens, você tem o lugar, você tem o fato. Então se eu, por exemplo, contar aqui, ontem houve um assalto aqui no centro da cidade, no Rio de Janeiro, 2 senhoras ficaram feridas, eram 3 assaltantes, aqui ontem houve, o fato é o assalto, 2 senhoras, personagens, centro da cidade aqui do Rio, além disso, os assaltantes, o local, isso é narração. Quando eu falo em descrição, que é o segundo ponto, a gente evidencia o quê? Características, adjetivações. Se o texto tiver muitos adjetivos e substantivos, nós falamos em descrição, né? Tem descrição de pessoa, ambiente, paisagem, né? Você fala, João é alto, cabelos pretos, rosto arredondado, pele clara,
João é alto, cabelos pretos, usa calça jeans. Pode ser a parte psicológica, temperamento, cara, isso é descrição. Mas o que cai de verdade no concurso é dissertação. É o que vai ser o nosso aulão de hoje. Dissertar é você apresentar um ponto de vista, uma tese, e comprovar o que for apresentado. Se a sua tese estiver errada, toda a dissertação está inválida. Então a primeira frase da redação é muito importante. A gente chama de tópico frasal, que vocês vão ver comigo hoje, que a gente pode elaborar um primeiro parágrafo, pessoal, na faixa de 1 minutinho, 2 minutinhos. Vão achar até graça, que é isso? Fazer um primeiro parágrafo em 1 minuto? Vamos fazer sim, eu vou mostrar isso a vocês. Agora, como base, quando eu digo redação para concurso, antes a gente começar a trabalhar essa parte de introdução, desenvolvimento, o bizu de fazer redação com rapidez, em 40 minutos, existem 10 mandamentos fundamentais para você não errar. Pessoal, redação é um texto que você entrega para o avaliador, valendo 20, como é a prova da Caixa, você já está com 20, você vai perdendo pontos. A Banco UNB, SESC UNB, por exemplo, lá de Brasília, ela não cobra título. Você não deve colocar título na prova da redação da Caixa. Pelo menos nesses 10 a 15 anos aí, ela não vem cobrando, porque o título pode ser um marco. Mas se ela cobrar o título e você não colocar, você vai ser apenado, vai perder um pouquinho de ponto. As margens estão irregulares, você vai ser apenado. Se você rasurar, o que que faz? Então, essas dicas, antes da gente começar a montar o texto, eu separei, a gente chama de 10 mandamentos para redação no concurso público. Dá uma olhadinha comigo. Então tá aqui, ó, 10 mandamentos para a elaboração de um texto dissertativo. Preste atenção, o primeiro ponto básico de um mandamento, pessoal, a carta de apresentação de quem escreve é a grafia, é a letra legível. Se você não tiver uma letra legível, não precisa ser uma letra linda não, mas uma letra que dê para ler, tá aqui, ó, apresentar a grafia legível e de preferência cursiva. O que é isto, apresentar a grafia legível de preferência cursiva? Presta atenção um minutinho. Eu vou escrever a palavrinha aqui, ó, três palavrinhas aqui, ó, é notório que. Então eu coloco aqui a minha grafia cursiva, é o preferencial. É a famosa letra de mão dada, por exemplo, se você escreve aula, como a criança diz, a letrinha de mão dada, se eu escrever com letra de forma, é uma letra pronta. Vocês estão notando que eu estou escrevendo praticamente toda por igual? Não existe letra de forma maiúsculo e minúsculo. Às vezes a gente inventa aqui, ó, o F maiúsculo e o F minúsculo, mas não existe. Na verdade, a forma da letra, aqui pessoal, ó, a forma da letra que a gente evidencia, a maiúsculo e minúsculo, mas hoje só os concursos militares é que não aceitam letra de forma. Você vai poder escrever com a grafia de forma tranquilamente para a Caixa Econômica, desde que seja uma grafia legível. Então eu vou lá escrever lá, ó, notório, né? Até tenho dificuldade de escrever com letra de forma aqui. Ainda tem a letra bastão, né, pessoal? Olha o E bastão aqui, ó. Olha o A bastão. Agora, o ideal é a grafia cursiva, que é o primeiro caso. Então, eu posso escrever com letra de forma, letra de imprensa, né, desde que seja legível, né, para o concurso público. A área militar não aceita. O concurso da Caixa, beleza, tranquilo, mas o preferencial é a grafia cursiva, a famosa letra de mão dada. Então eu vou escrever com a grafia cursiva, vou lá, ó, sabe-se que, coloca elemento de coesão, letra maiúscula e continuo com a grafia cursiva. Então esse é o primeiro dos 10 mandamentos, letra cursiva de preferência e legível. Vamos para o segundo mandamento. Esses 10 mandamentos, pessoal, acabam sendo fundamentais antes da gente começar a falar de qualquer elaboração de um texto dissertativo. Eu não posso errar. Se eu for apenado, eu vou perdendo pontos. Como eu falei, a única prova que você entrega, você está com 10, você vai perdendo pontos. Então tá aqui, ó, evitar rasuras, porém, quando rasurar, dê apenas um traço sobre o erro. É comum a gente, apesar de ter o rascunho, você tem que escrever no rascunho,
Por isso você tem 1 hora para fazer o texto, mais precisamente com as técnicas que eu vou passar aqui, 40 minutos, mas você tem que ter o rascunho, porque ninguém é perfeito, a chance, a oportunidade de errar, a gente procura a frase perfeita, mas não tem a frase perfeita. Com o rascunho você passa limpo. Então, se eu rasurar, eu dou apenas um traço sobre o erro. Como assim? Preste atenção aqui. Escrevi, por exemplo, a palavra exceto. E, nossa, faltou o C ali do exceto. Aí tem gente que puxa aquela perninha, né? A famosa perninha. Ou alguns vão lá e fazem assim, ó. O natural, o cara rabisca tudo. Tipo assim, tira ponto de mim, vai minha pena. O ideal é fazer isto, pessoal. Inclusive a banca SESC UNB, ela já colocou isso em edital de algumas provas. Caso o candidato rasure, dê apenas um traço sobre o erro e escreva a palavra corretamente ao lado. Escrever exceto errado, um traço firme sobre o erro, exceto. Acabou, simples assim. Rasurou, traço firme sobre o erro, exceto. E escrevi usar com Z, nossa, usar é com S. O S no meio de 2 vogais tem som de Z. Traço sobre o erro. Não se preocupe que o avaliador vai ver o teu. Porque tem gente que acha que ele vai ver, né? Aí faz assim, né? Pra tampar. Nossa, aí vai perder ponto. Porque rasurar perde ponto. É torcer para o avaliador ver que você foi limpo e escreveu ao lado a palavra corretamente. Em 10 anos de concurso, somente o Banca SESC UNB, vários exemplos que a gente dá para os alunos que foram muito bem, né? E aí você vai dar uma próxima aula, você mostra nas aulas presenciais que eles não perderam ponto. Existe uma planilha de correção, linha 8 aqui, o aluno rasurou e não perdeu ponto, porque ele foi limpo, ele deu um tracinho e escreveu a palavra correta ao lado. Agora, o que vocês já escutaram muito, que é até engraçado dizer, é que aqui no Rio de Janeiro aconteceu isso, algumas pessoas falam para o aluno de repente colocar a palavra digo. Aí o cara foi lá e escreveu exceto. Aí o aluno vai lá, errei, vou botar digo e coloca a palavra correta do lado. Só não se deve usar a primeira pessoa de singular na dissertação. Você está conversando com o avaliador, intimidade com ele, não existe digo. Aí sabe o que um aluno fez daqui? Até na área militar, tenente do exército, em vez de escrever digo, ele estava nervoso, escreveu d'água. Aí falou, ferrou, e agora? Já era. Escrevi d'água. Aí ele, para piorar, escreveu isso aqui, ó. Onde digo dago, digo. Nossa Senhora! Aí o erro foi grosseiro. Ele queria reescrever e o erro acabou sendo grosseiro. Aí o que acontece? Na verdade, o apelido dele lá no exército ficou como? Digo. Então, pessoal, nada disso, pelo amor de Deus. Não coloque entre parênteses, não rasura, não escreve digo. Rasurou? Um traço sobre o erro e escreva a palavra corretamente ao lado. Beleza? Segundo bizu de hoje, dos 10 mandamentos para se fazer uma boa dissertação. Vamos para o terceiro mandamento. No terceiro mandamento, eu tenho aqui fazer margens regulares. O que é margens regulares? Você tem a folhinha de um lado e do outro, né? Basicamente aqui, ó, você tem uma folhinha aqui, ó, folhinha da banca SESC UNB, ela é assim, numerada, né? Então tá aqui, ó, numerada bonitinho e tal. Você vai escrever até o finalzinho. Vamos dizer que você pega a palavra banco e ultrapasse essa linhazinha aqui. Você não está mantendo a margem, você tem que ficar aqui, ó, banco. Isso aqui é considerado um erro. Você não pode ultrapassar. No máximo, se você for dividir a sílaba, ban, tracinho, volta no cantinho de cá e vem no cantinho. Sempre nos dois cantinhos, com margens regulares. Você não pode deixar buraco aqui. Além que eu não consegui dar um espaço. Aí se o espaço for mínimo, por exemplo, vamos pegar a palavra vida. Vamos ver a palavrinha vida. Vou jogar um pouquinho mais para cá. Vida. Legal. Ah, Lincoln, se não der para colocar uma outra palavra, aí eu coloco a palavra vida aqui, deixa um pequeno espacinho e continua a escrever. Aqui embaixo, banco, tal, como se fosse escrever. Ah, ficou um pequeno buraquinho. Não há problema. O que eu não posso é ultrapassar ou deixar um espaço muito grande. Aqui, pessoal, se eu falar a palavra vida aqui, deixei esse buraco aqui. As minhas margens serão consideradas irregulares. Resumindo, pessoal, eu tenho que escrever no cantinho, né, e voltar no outro cantinho da folha. Acredito que vocês tenham entendido. Escrevi, mesmo que eu divida a sílaba, escrevi e voltei no cantinho. Então, eu estou escrevendo, por exemplo, a palavra campo. Escrevi a palavra campo,
Aí coloco aqui a palavra vida, não tem contexto, aqui é só para vocês entenderem que eu tenho que escrever até esse cantinho e voltar no cantinho. Isso perde pontos, está na planilha de correção da banca SESC UNB, margeabilidade. Então ele vai olhar os cantinhos para ver se você deixou buraco ou se ultrapassou a linha. Já tivemos casos de alunos escreverem bem no cantinho aqui e o espaço ficar pequeno para o hífen. Mas o hífen tem que ser aqui ao lado, mesmo que seja pequenininho. Se eu, de repente, atentar a divisão silábica, preste atenção, e colocar o hífen embaixo, estou escrevendo, não deu espaço, não deu espaço, aí eu vou lá, coloco o hífen embaixo e escrevo aqui. Erro grosseiro. A divisão silábica, o hífen é aonde, pessoal? Ao lado, tá aqui, ó, casa, o hífen é ao lado, não é embaixo. Aqui é considerado erro grosseiro. Então eu não posso passar dessa linha, tem que voltar aqui no cantinho também e nem posso colocar o hífen embaixo, correto? Então vamos para o quarto mandamento. De forma bem sucinta, tá, pessoal? São 10 itens, mas são fundamentais. Se você cometer o número menor de erros possível, com certeza vai fazer a diferença na hora da sua nota, da sua dissertação. Tá aqui, ó. As repetições desnecessárias não devem ocorrer. Como assim repetições desnecessárias? Você vai começar, vocês vão ver comigo que eu tenho elementos de coesão que servem, que ajudam para abrir o texto. Aí você começa a redação lá, por exemplo, com é notório que. Aí você começou lá na primeira linha, é notório que as manifestações que, ó, estou na primeira linha, eu já coloquei o que 2 vezes e acabo cometendo um erro. Esse que é conjunção integrante, mas esse que é pronome relativo, eu poderia trocar por as quais. Uma repetição mínima, mas numa linha, se eu repetir palavras desnecessariamente, eu vou ser apenado. Então a gente está procurando aqui não perder pontos. Então você está fazendo a redação sobre ética, que a gente vai ter no nosso material aqui, e de repente você escreve a palavra ética e vai para a terceira linha ética de novo, vai para a terceira linha ética de novo. Você tem que usar pronomes que substituam nomes, usar de outro vocabulário, por exemplo. Se eu estou usando a palavra Brasil, então eu tenho que colocar sinônimos de Brasil. Pátria, nação, governo, estado. Se eu começar a repetir Brasil no mesmo parágrafo e o avaliador começar a olhar isso, visualizar, ele vai te apenar. São as tais das repetições desnecessárias. Vamos para o outro bizu. Então tá aqui, ó. Quinto item dessa primeira parte. Evitar, evite gírias, abreviaturas, frases prontas, clichês ou estrangeirismos. Por que eu disse evite, não disse para não usar? Vamos dizer que a banca peça para você elaborar um texto dissertativo sobre o linguajar do jovem moderno, do jovem contemporâneo. Aí você vai usar exemplos de gíria, o linguajar. Como é que o jovem, pelo menos aqui no Rio de Janeiro, como é que o jovem fala? Ele é monossilábico, né? E aí, é nós... já é, coé, bro, mas isso dificilmente entraria numa dissertação culta, a não ser que seja direcionada à linguagem dos jovens, gírias fora da dissertação, a língua é culta. E aí, abreviaturas, você deve escrever, na abreviatura, às vezes o candidato ainda tem mania de escrever, por exemplo, pegar a palavra para e fazer isso aqui, ó, nada disso, aí erro grosseiro, pegar a palavra senhor, colocar SR ponto. Você tem que escrever. Redação vem do latim redactione, que significa redigir, escrever. Então as abreviaturas não devem ser utilizadas. Aí voltando aqui, frases prontas ou clichês. A gente sem querer é engolido por publicidade, leituras, propagandas de revistas, jornais, hoje internet, e algumas coisas ficam no nosso cérebro. Certa vez uma aluna falando sobre subjetividade, a emoção, ela colocou assim, é preciso amar como se não houvesse amanhã. É lindo, mas é do Renato Russo. Então eu não posso usar frases prontas, clichês e estrangeirismos. De novo, ó, por que eu coloquei evite? Vamos dizer que a redação seja sobre informática. Um bom tema, hein, para a Caixa Econômica, hein? A informatização, o TI,
né? Tecnologia da informação, vamos dizer. E aí não tem jeito, aí eu posso usar software, hardware, aí eu vou usar, mas mesmo assim colocando estrangeirismo entre aspas, mas eu vou evitar estrangeirismo. Então é para evitar. Agora, dependendo do assunto, o estrangeirismo pode estar dentro, principalmente se for informática. Então tá aqui os 5 itens iniciais dos 10 mandamentos. Vamos aos outros 5 para depois a gente poder trabalhar a feitura do texto. Ó, não utilizar expressões do tipo eu acho, na minha opinião e digo. Não precisa nem mostrar muito, né? A primeira pessoa do singular jamais deve ser utilizada. Não sei se vocês notaram, eu comecei o texto, daqui a pouco a gente vai brincar. Eu coloquei aqui, ó, é notório que, ó, terceira pessoa do singular, ó, sabe-se que, elementos de coesão, ó, eu sei, tu sabes, ele sabe, terceira pessoa do singular, no máximo a primeira do plural, nós vamos poder utilizar temos, então eu digo lá, dentre tantos fatores relevantes, temos, primeira pessoa do plural, jamais eu vou usar a primeira do singular, digo, acho, na minha opinião, erro grosseiro. Dissertar é apresentar um ponto de vista e comprovar a tese. De uma maneira geral, generalizando, jamais da maneira pessoal. Então, o 6º item aí, atentar à pessoa do verbo, correto? Então vamos lá. 7º item, os numerais devem ser escritos por extenso. Normalmente os numerais... 10% dos brasileiros, você vai lá e escreve 10% por extenso. A não ser que minha redação seja sobre contabilidade, né? A tecnologia, vários alunos que fazem concurso, principalmente na área bancária, BNDES, próprio Banco do Brasil, Caixa Econômica, de repente ele é da área contábil. Ele tem que dissertar. E aparecem vários números, ele vai lá e escreve os numerais, né? Normalmente, ó, a forma cardinal. O cara vai lá e escreve 20%. Mas o ideal é você dissertar 20%. Você vai lá e escreve por extenso, correto? Então, evitar sempre escrever por extenso. Quando é muito grande, por exemplo, vocês hoje no material tem uma redaçãozinha pronta sobre a Copa do Mundo de 2014. Aí eu vou, de repente, colocar Copa do Mundo de 2014. Eu não preciso escrever 2014, porque aí pode soar como um reverso, enchimento de linguiça. Então, numerais normalmente por extenso. Se for muito grande, aí você mantém naturalmente, correto? Então, vamos lá para o outro item. Verbos na terceira pessoa ou primeira pessoa do plural. Vimos isso. Então, o item 6 e o item 8 estão atrelados, amarradinhos ali. Né? Terceira pessoa, a gente vai ver isso na feitura, eu vou montar aqui um esqueminha de primeiro parágrafo já para vocês vão ver como é fácil fazer uma introdução. Né? Então os verbos têm que estar na terceira pessoa, pode ser do singular ou do plural, e primeira pessoa do plural, jamais na primeira do singular. Jamais analise os temas movidos por emoções exageradas. Sem sentir, de repente você coloca assim, infelizmente, as manifestações ocorridas em todo o país já trouxeram mudança na política brasileira, ou felizmente, isso denota emoção. Você tem que estar de fora, por isso a terceira pessoa. E por último, um item para aqueles que têm muita dificuldade de escrever, prefiro os períodos curtos aos longos, pois os mesmos são mais fáceis de manejar e de organizar as ideias no papel. O que significa períodos curtos? Você escreve uma linhazinha, ponto, outra linhazinha, ponto, no máximo uma linhazinha, vírgula, ponto. Porque é comum, principalmente quem não tem o domínio da pontuação, escrever 3 linhas, aí dá uma coceirinha, dá vontade de meter uma vírgula aqui, né? Quando virgular uma frase, um período, é sintaxe. Por exemplo, uma oração subordinada invertida, vírgula obrigatória. Se beber, vírgula, não dirija. Esse se beber é uma subordinada condicional. A vírgula obrigatória, apesar de na televisão não aparecer. Agora, se eu inverter, não dirija, vírgula, se beber, agora a principal está na frente, a subordinada está depois. Aí a vírgula já é facultativa. Então é sintaxe.
Não tem nada a ver com respiração, como a gente já escutou aí. O uso da vírgula aparece com 10 ou 14 regras de sintaxe. Vocativo, ô Carlinhos, vírgula, vem até aqui. Então, para você utilizar a pontuação, você tem que ter o conhecimento gramatical. Ainda digo mais, hein, como um bizu, apesar de estar falando aqui dos períodos curtos, se você tiver que virgular e tiver na dúvida, é melhor você pecar pela falta do que pelo excesso. Porque o avaliador, ele vai procurar de cara olhar a sua pontuação e ver se apresenta erros. E uma ausência de pontuação pode passar despercebido. Vamos lembrar, hein? Vamos lembrar que aqui é para passar no concurso público. Você não é um escritor. As técnicas que eu vou ensinar agora, daqui para frente, é para você passar no concurso público. Então, pessoal, recapitulando esses 10 mandamentos, são fundamentais. Vocês não esqueçam, você vai que anotar. Na hora que estiver fazendo a redação, tem que estar com isso do lado, para quando chegar o dia da prova, você não ser apenado. Então, voltando aqui, ó. Apresentar grafia legível de preferência cursiva, aquela letrinha cursiva. Se não puder, falta um mês e pouco para a prova, manter a sua letra de forma, mas desde que seja legível. Evitar rasura. Caso rasurar, um traço sobre o erro. Não esqueça. Agora, não vai rasurar a redação inteira. É um errinho ou outro aí que você rasura. E se eu esquecer uma palavra, professor, como é que eu faço? Aí não tem jeito, é aquela perninha que você vai puxar aqui e vai colocar a palavrinha. É melhor do que, de repente, ficar sem contexto. Mas é evitar. O ideal é rasurou um tracinho sobre o erro. Né? E aí, as margens regulares, escrever até o cantinho, voltar no cantinho. A gente vai ver isso na redação que eu tenho como exemplo. Repetições desnecessárias, evitar esses elementos. Gírias, frases prontas, clichês. Não usar expressões, isso aqui é um erro grosseiro, jamais use eu acho, na minha opinião, sempre na terceira pessoa. Numerais por extenso, verbos na terceira pessoa, como eu falei, e não utilizar emoções exageradas. A terceira pessoa já vai evitar isso aqui. E os períodos curtos, vou mostrar para vocês na feitura agora, na elaboração do texto dissertativo. Então, após esse 10 mandamentos, agora sim, agora nós vamos aprender como elaborar uma redação em 40 minutos. O que eu vou passar para vocês, eu aprendi com um professor aqui no Rio de Janeiro, da Fundação Getúlio Vargas, que ele dizia o seguinte: você não precisa ser um escritor para elaborar um texto dissertativo, que é o que é cobrado nos vestibulares, Enem, concursos públicos. Você precisa organizar o seu texto e saber o que escrever em cada linha. De repente o aluno escreve um amontoado de ideias confusas e não consegue organizar o texto. Vou mostrar a vocês agora que, por exemplo, o primeiro parágrafo, a gente tem como base escrever, pessoal, o primeiro parágrafo. Às vezes a gente leva um minutinho para escrever o primeiro parágrafo. Olha aqui, ó, um minutinho para escrever o primeiro parágrafo. Isso aqui é um esqueminha bacana que a gente monta. Pessoal, a maioria começa a redação, vamos dizer que isso aqui é o primeiro, a famosa introdução, né? Aqui nós temos a famosa introdução. Introdução. O que é a introdução? É o primeiro parágrafo da redação. Mais adiante eu vou colocar uma introdução montadinha para vocês. Esta introdução, ela gira em torno de mais ou menos 5 linhas. Pode ser 1, 2, 3, 4, 5, 6, mais ou menos. Pode ter 4, pode ter 5, pode ter 6. Só que a maioria dos candidatos, deixa eu puxar para cá, a maioria dos candidatos utiliza esta introdução de maneira desordenada. Ou seja, ele não sabe o que escrever em cada linha. E aí, com essas duas expressões, é notório que se desdobra em diversos outros elementos de coesão. A gente chama de termo de coesão. É indiscutível que, sabe-se que, é consenso que. Porque a maioria começa com um artigo. Vamos pegar um tema da violência. A violência aumentou muito no Brasil nos últimos anos. Se eu jogo esse termo aqui na frente, é notório que a violência, aqui a violência aumentou muito, não vamos esquecer da margem, certinho, muito no Brasil nos últimos anos. Eu poderia parar aqui, já tem o famoso tópico frasal. Vocês vão ver que essa primeira frase, ela é chamada de tópico frasal. O que é o tal do tópico frasal? É o ponto de vista sobre um assunto. É a opinião, é a ideia central, dali é a chamada tese. Mas se eu quiser engrandecer, eu meto uma vírgulazinha aqui, É notório que a violência aumentou muito no Brasil nos últimos anos. Deixa eu puxar uma perninha aqui. Aumentou muito no Brasil. Principalmente, isso aqui é um termo de coesão. Principalmente nos grandes
centros urbanos. Ponto. Essa primeira frase, que a gente chama, é o famoso tópico frasal. Eu vou mudar o assunto e vou usar o é notório. Se eu pegar o meio ambiente, é notório que o meio ambiente encontra-se ameaçado pelos poderes de produção capitalista. Olha que barato. Mudei o assunto, continuei com o é notório. É notório quer dizer, é claro, é óbvio. Não há problema você utilizar. Há 15 anos a gente vem fazendo isso. Há pouco tempo aqui no Rio de Janeiro tivemos um concurso para o Detran, que é o Departamento de Trânsito aqui do Rio de Janeiro, e notas máximas. Você chega a ter, valendo 20 pontos, você chega a ter de 15 a 20, 18, 19, 20 pontos. Porque a maioria escreve com amontoado de ideias confusas. Então você tem que abrir com uma primeira frase. E esse elemento de coesão, dentre tantos fatores relevantes destaques, serve para você colocar o quê? A segunda frase, que seriam o quê? Os argumentos. Esses argumentos, normalmente 2 argumentos, que são os assuntos que você vai elaborar o texto. Então eu vou lá, dentre tantos fatores relevantes temos, estou falando, o meu assunto aqui é o aumento da violência. Aí eu vou pensar, o que pode causar o aumento da violência? Tráfico de drogas, miséria, corrupção nas polícias, problemas com a segurança pública, entre outros. Aí eu coloco 2 elementos aqui de coesão, junto a esse termo de coesão, e eu já posso começar o meu desenvolvimento. Por exemplo, dentre tantos fatores relevantes, temos, né, vamos dizer aqui, o tráfico de drogas como elemento marcante e a corrupção nas polícias. Se eu quisesse engrandecer, eu ainda poderia colocar nas polícias de todos os níveis, civil, municipal, federal, mas posso parar aqui. Já tem meu primeiro parágrafo, tópico frasal e apresentação dos argumentos. O que eu tenho na verdade aqui, pessoal? Olha aqui, ó. Eu tenho meu tópico frasal falando da violência, o aumento da violência, e tenho os argumentos, que é o tráfico de drogas, primeiro argumento, e corrupção nas polícias. Quer dizer, o que eu vou falar no segundo parágrafo? Do tráfico de drogas. O que eu vou falar no terceiro? Corrupção nas polícias. Mas a montagem da introdução é esta. Se eu mudar o assunto, eu tenho novamente o tópico frasal. É notório que as manifestações ocorridas em todo o país já trouxeram mudanças na política brasileira, principalmente nos grandes centros urbanos. Não tá bom não. É meu rascunho, não tem que me preocupar com a frase certa. Não existe a frase perfeita. Você vai montar uma frase como se estivesse conversando com alguém. Os assuntos são da atualidade. Se eu pegar temas polêmicos, pessoal, olha só, isso aqui é um tema que não é polêmico, é algo notório, é muito claro. Se o tema for polêmico, eu só vou trocar a palavra. E eu vou ter o primeiro parágrafo em menos de 1 minuto. Quer ver? Deixa eu apagar aqui. Ó, vocês vão ver como é simples. Eu vou pegar aqui um assunto, a gente teve agora a novela aí, né, que a união entre casais do mesmo sexo, aí eu coloco aqui, ó, é notório que a união entre casais do mesmo, não vamos esquecer da margem regular, do mesmo sexo, voltando aqui no cantinho, né? A união entre casais do mesmo sexo traz divergências de opiniões. Aqui, ó, vírgula. Lembra do principalmente que eu usei lá? É o adendo, é o algo a mais. Principalmente, em relação aos religiosos. Aqui, pessoal, se eu apresentar essa primeira frase, que a gente chama de tópico frasal, é a famosa primeira frase, se eu mudar união entre casais do mesmo sexo, né, para outro tema polêmico, a frase é a mesma, quer ver? É notório, vou tirar aqui, é notório que a legalização do aborto no Brasil traz divergência de opiniões, principalmente em relação aos religiosos. Tá vendo? Mesmo assunto, troquei união de casais do mesmo sexo por legalização do aborto no Brasil. Vamos mudar o assunto?
É notório que a implantação da pena de morte no Brasil traz divergências de opiniões, principalmente em relação religiosas. Tá vendo só? Você muda o assunto, a frase é a mesma. Aqui, ó, vou tirar aqui, ó, união entre casais do mesmo sexo. Aqui, e vou botar, ó, implantação, ó, implantação da pena de morte no Brasil. Aí, no Brasil. Olha lá, é notório que a implantação da pena de morte no Brasil está divergente de opiniões, principalmente em relações religiosas. É o meu rascunho, se não tiver bom, eu estou no meu rascunho. Ah, não tá bom esse negócio de principalmente em relações, vou tirar, vou parar aqui. Mas, ó, aquilo que eu falei, vou trocando assunto. É notório que a legalização do aborto no Brasil traz divergência de opiniões, principalmente em relações religiosas. Vou pegar um outro tema polêmico. Diminuição da maioridade penal. É notório que a diminuição da maioridade penal no Brasil traz divergência de opiniões. Aí eu não vou colocar, principalmente em relações religiosas. Então, esse é o tópico frasal. Você vê, pena de morte, aborto, união entre casais do mesmo sexo, diminuição da maioridade penal, a frase é a mesma. É notório que a diminuição da maioridade penal no Brasil traz divergência de opiniões, é notório que a legalização do aborto no Brasil traz divergência de opiniões, e boa parte eu ainda posso fazer esse adendo, principalmente em relações religiosas. Isto é uma primeira frase, ainda é pouco para a introdução, porque a introdução, vocês vão ver daqui a pouco, ela gira em torno de mais ou menos 5 linhas. Então, faz-se necessária a criação de uma segunda frase, que é a apresentação dos argumentos, como eu escrevi ainda há pouco. Como o tema é polêmico, você pode usar, dentre tantos fatores relevantes, esse elemento amarra a primeira frase à segunda. Dentre tantos fatores relevantes, destacam-se, aqui ó, aspectos favoráveis e contrários a este ato inconstitucional. Se não tiver bom, não tem problema, é o meu rascunho. Quando a gente está conversando com alguém sobre um determinado assunto, nós estamos dissertando. Então você sai ali para tomar um refrigerante, tomar um chopp com um amigo, beber um chopinho e tal. E aí você fala, e aí, as manifestações que ocorreram aqui no centro da cidade, pô, uma pessoa ficou ferida, aqui no Rio mesmo, tivemos um repórter ferido que veio a falecer, infelizmente. Você vai bater um papo, você não vai parar assim, só um minutinho que eu quero pensar. Aí você olha, não, agora eu posso falar, eu vi o assunto. Não, você não faz isso, você vai soltando, você vai dissertando no seu rascunho também. É notório que a implantação da pena de morte no Brasil traz divergência de opiniões, principalmente em relações religiosas. Dentre tantos fatores relevantes, destaco aspectos favoráveis e contrários a este ato inconstitucional. Ponto. Se eu mudar o assunto, trocar a implantação da pena de morte por aborto, a frase é a mesma. É notório que a legalização do aborto no Brasil traz divergência de opiniões. Aqui, ó, vou trocar isso aqui, ó, implantação da pena de morte por aborto, legalização, do aborto. Aqui, é notório que a legalização do aborto no Brasil traz divergência de opiniões, principalmente em relações religiosas. Dentre tantos fatores relevantes, destaca aspectos favoráveis e contrários a este ato inconstitucional. Eu tenho que ter cuidado, porque o aborto ele é constitucional em alguns casos. Eu mudaria esse finalzinho aqui. A este ato, muitas vezes, inconstitucional. Estão vendo que a introdução não é um bicho de 7 cabeças? Uma primeira frase, com é notório que, gira em torno de 2, 3 linhas. Depois eu acrescento dentre tantos fatores relevantes e apresento os argumentos que eu vou discutir. Então, isto, quando é um tema polêmico, você acaba tendo a mesma estrutura. Se não for polêmico, eu vou apresentar os argumentos explícitos. Se aprender na introdução, se chega à linha 5, não perdeu um pontinho. Então tá aqui, pessoal, uma estrutura. Eu vou apagar para mostrar para vocês uma outra estrutura com os argumentos explícitos. Aqui estão implícitos. Você vai ter que saber quais são os contrários, favoráveis e contrários. Há pouco tempo, por exemplo, tivemos prova para a agência de saúde. E aí, qual é o assunto principal que a agência de saúde poderia cobrar numa redação? Contratação de médicos estrangeiros. Não deu outra, feito pela banca SESC UNB, que é o assunto da atualidade. O que eles colocaram? Um texto apoio, em cima do texto apoio, 3 tópicos, que a banca faz isso, vocês vão ver no nosso material, 3 tópicos mandando abordar necessariamente, mas pedindo que você se posicionasse a favor e contra
a contratação de médicos estrangeiros. E aí, ou seja, aspectos favoráveis e contrários. Então ela já te dá um embasamento para a argumentação. Ó, em cima do tema proposto, apresente aspectos, né, vantagens e desvantagens da contratação de médicos estrangeiros. Até a banca foi um pouco rígida na cobrança, que ela colocou valendo mais pontos a favor do que contra. Então, pessoal, eu vou apagar aqui só para mostrar a vocês que se eu mudar o assunto, a estrutura é a mesma. Esta é a estrutura. Outra coisa, não tenham medo de usar o elemento de coesão. Ah, Lincoln, tem 1.000 pessoas, 2.000 pessoas vendo esse aulão, todo mundo vai começar com é notório que. Eu tenho é notório que, é indiscutível que, no nosso materialzinho vocês vão ver aí. É notório que, indiscutível que, sabe-se que. Mas não tem problema porque você é uma areiazinha na praia, é o grão